que a gente coloca é o que? Você não poder se expressar, não poder falar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, sabendo que sempre vai haver pontos e contrapontos. Justamente. Então, que algumas pessoas devem ter pensado assim, quem me conhece é o Ricardo, vai puxar pro lado dele, né? Que eu sou evangélico, né? Cristão protestante também. Mas eu sou aberto a tudo, senão não tava nem aqui mexendo com um programa de hip hop. A gente nem tava aqui. Pois é, Então, aqui a gente vamos apresentar ele corretamente, né? O pastor Expedito Júnior, né? Após uma vida conturbada, o pastor Expedito se converteu ao cristianismo, o protestante, em 2011, e 6 anos depois, 6 anos depois, atendeu o chamado para o ministério pastoral. Hoje ele lidera a igreja, a Assembleia de Deus, né? Ele é liderança lá na Assembleia de Deus, ministério Voz Cristã, né? Voz Cristã, trabalha o trabalho de fé e faz um trabalho muito lindo, né? Que é esse trabalho dos improváveis, com pessoas ali que precisam de recuperação, precisam de uma casa de assistência médica, né? Na casa de recuperação tem, né, tem pessoas ali que cuidam. Explica mais aí sobre esse trabalho, se apresenta aí, explica sobre esse projeto, né? Primeiro, que é esse da cruzada. Eu acho que, não de cortar, vamos primeiro o praxe, o clichê, vamos voltar na história do pastor Expedito, um resumozinho ali, pastor Expedito Júnior, como é que foi que o senhor conheceu o cristianismo, Jesus, né? Que é o tema central da religião evangélica, como é que foi sua conversão e tal. E todo evangélico dificilmente ele nasceu já evangélico. Famoso, vamos dizer assim, o famoso testemunho. Isso, mas até quando eles nascem evangélicos, acontece da maioria, infelizmente, se desviar por um certo período, depois volta de novo. Se desviar não, se afastar. Se afastar. Boa tarde, paz do Senhor. Cara, minha história ela começou em 2011, quando eu tive a minha segunda filha, né? Primeira desde casamento, e ela foi acometida de uma enfermidade, e porém os médicos não descobriram o que era o problema desta menina. E em frente à minha casa tinha uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, e eu fui ali pedir uma oração para o pastor orou por ela, e depois a minha filha ela foi curada, né? Graças a Deus. Porém eu aceitei a Jesus em 2011, Jesus me aceitou, melhor dizendo. Só que eu era um homem viciado no álcool, né? Eu tinha um problema com o alcoolismo, eu já tinha usado cocaína, tinha usado também a maconha e o crack. E eu estava ali perdido no alcoolismo. E eu fui para a igreja, comecei para a igreja e não deixei de beber, né? Eu ia ali e continuava bebendo. E eu tive um pastor que não desistiu de mim, né? O pastor Cleone, ele não desistiu de mim, ele sabia que eu bebia, e mesmo assim ele me dava a mão, ele me convidava para a igreja, me deu logo um cargo na igreja de sonoplasta, eu fui para a mesa de som, e ele nunca desistiu de mim. Até que um dia eu tive um problema, caí de cima da igreja, estava ali pensando que estava trabalhando para Deus. Estou fazendo aqui minha parte, estou no mutirão, estou trabalhando para Deus, mas só que eu estava com vida dupla, né? Eu cocheava em 2 pensamentos, e eu caí do telhado, quebrei minha perna, perdi 2 centímetros na perna, igual Jacó, fiquei manco da perna, né? Eu era um Jacó, eu era um trapaceiro, eu era um cara que fazia um monte de coisas erradas. Mesmo na igreja eu continuava com essa vida dupla. E até que um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: você tem 2 escolhas, ou você larga a bebida, serve a Deus de uma forma correta, eu estou indo embora. Aí enviou minha filha embora e para mim acabou. E ali foi um choque de realidade para mim naquele dia. Eu fui para a igreja, fiz um concerto e resolvi andar certo mesmo no caminho de Deus. Hoje, se você perguntar para mim se eu tenho vontade de desistir, eu não tenho. Então foi assim a minha conversão. Primeiro começou com a saúde da minha filha, e eu fiquei ali servindo 2 deuses, né? O Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo, que era o Satanás, era realmente a bebida. E até que um dia eu resolvi
a largar tudo de mão e servir este Deus. Se você perguntar para mim assim, o senhor é arrependido, pastor? Não. Hoje eu sei o que é um Deus, hoje eu sei o que é ter uma família, hoje eu sei o que é ter uma esposa, ter filhos, hoje eu sei o que é viver em comunhão. Então, eu não me arrependo de ter aceitado a este Deus. Nossa, nem eu sabia. Eu que, para quem está nos ouvindo aí, né, a gente é amigo ali, tem uma certa amizade de participar de vários cultos ali, apesar de eu não frequentar como membro a igreja dele, mas participo de vários cultos lá. Não sabia desse testemunho, estamos sabendo agora ao vivo, para todo Tocantins aí. E eu recebia muitas profecias no culto, né? Pessoas falavam assim, você vai ser um pregador da palavra de Deus. E eu olhava para mim todo torto dentro da igreja e falava, oh meu Deus, esse homem não sabe o que diz, né? Mas realmente Deus me libertou, Deus me entregou uma grande obra nesse estado. Não comecei pastoreando nesta igreja, fui separado em um outro ministério, né? Em um ministério muito famoso ali do Maranhão. E aí eu comecei, mas aí com o passar do tempo pastoreei lá por 4 anos, depois eu saí e vim para o Ministério Voz Cristã, onde o meu pastor presidente, o pastor João Rodrigues, me impulsou como pastor presidente do estado do Tocantins. Eu sou pastor presidente do estado do Tocantins. Nós temos 2 igrejas, uma no Taquari e uma na Arno 43, né, na 407 Norte. Então nós temos 2 igrejas já, para a honra e glória do meu Deus. Benção, pastor. Então, o senhor já tinha se convertido, mas ainda andou pisando na bola, tanto é que teve outra consequência, né, da situação da perna também, né? Essa situação da perna foi depois já da conversão, né? Isso, eu estava convencido, né? Eu não estava convertido, eu estava convencido. Eu falava para todo mundo que era evangélico, mas porém eu tinha uma vida dupla, né? Foi no dia 13 de dezembro, no ano de 2013, foi quando eu... para você ver, minha conversão foi em 2011. Acidente. Aceitei Jesus em 2011, mas em 2013 eu ainda continuava com uma vida dupla. Um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Aí Deus me derrubou lá desse telhado. E foi assim uma surpresa para os médicos, Ricardo, porque eu me lembro bem que só nesse mês de dezembro de 2013 foram 3 acidentes de telhado. Com o meu foi 4 acidentes e 3 pessoas veio a óbito aqui em Palmas, tudo caindo de telhado. E Deus colocou a mão, teve misericórdia de mim, e foi uma surpresa para os médicos, porque eu caí a mais de 5 metros de altura. E o médico falou, uma queda dessa não era para ter vida. Então realmente eu entendi ali que Deus, ele tinha um compromisso comigo, né? Ele me queria mesmo na obra dele, como eu faço a obra hoje com amor. Igual me marcou no documentário de um cara que fala assim, no que eu fiz documentário Cidade Planejada, né? O cara fala assim, vem de um jeito ou do outro. Naquele linguajar assim, né? Você sabe que ali na passagem bíblica onde fala de Jacó, quando Jacó tem o primeiro encontro com Deus, Deus fala para ele que ele era o Deus do pai e do avô dele, era Deus de Abraão e Deus de Isaac, e não falava que era Deus de Jacó, né? E depois ali da conversão de Jacó, aí Deus virou o Deus de Jacó. Aí fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas até no primeiro encontro ali não tinha esse negócio de Jacó, quando estava no meio. Então tem muitas pessoas aí que estão que são filhos de crente, que são netos de crente, mas nunca confessaram. Então não são crentes, então não são protestantes como nós, né, evangélicos. Está faltando isso aí ainda. Porque filho de crente não é crentinho, viu, irmãos? Justamente. É igual também, isso gera uma polêmica, né? Toda mulher de pastor é pastora. Eu sou um pé atrás com isso. Só porque casou com pastor é pastor, ela também tem que exercer o ministério, né? Mas porque nós levamos ali para a passagem em Mateus, se eu não me engano, onde diz que é uma só carne, né? Sim. É uma só carne, um só sonho. E é tipo assim, quando Deus promete ali para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, né? Ele precisaria também de uma mãe. Ali a promessa foi feita para o casal. Por isso que ela vai sorrir e Deus repreende ela, né? Porque o sonho, quando vem, a bênção, quando ela chega na tua vida, ela chega para você e para sua esposa, vai chegar para todos, né? E foi importante você falar da pastora, porque a mulher do pastor, Ricardo, é a mulher sem nome, né? Quem é aquela ali? Não, ele é a mulher do pastor. É a pessoa que menos é reconhecida na igreja. Ela é menos reconhecida até do que o porteiro.
a mulher do pastor, ela é a que mais sofre, porque ela paga um preço em casa, ela ora muito pelo ministério do seu marido. Seu marido está na rua trabalhando, fazendo ali as orações, e ela está em casa de joelho dobrado ali, às vezes até 1, 2, 3 horas da manhã, intercedendo ali, sendo intercessora pelo ministério do marido. Então, pastor, ela tem assim como eu posso dizer, um peso muito grande para que a igreja venha dar certo, porque ela é a dos bastidores. Ela é que nem o pessoal que vem aqui na rádio e prepara tudo, deixa tudo pronto aqui para você chegar e fazer o programa. Tá lá lembrando que não foi uma indireta aí, que já deu uma... eu entendi, é só para esclarecer. Que já deu uma outra resposta. Só para esclarecer, porque tem muitas pessoas que não acreditam. Na verdade, até o contrário, né? A igreja quadrangular na qual eu fiquei 11 anos ali, boa parte desse tempo foi uma mulher que estava à frente da obra ali, pastor Antônia. Salve, pastor Antônio, não sei se vai estar ouvindo, né? Mas ela que estava à frente da obra, até meio que inverteu, né? O pastor estava mais ou menos ali, vamos dizer, frio, mais quieto, né? E ela que assumiu a obra ali. No nosso ministério ele é muito grande, mas porém nós só temos uma pastora, né? Que está separada como pastora mesmo, que é a mãe do nosso pastor presidente, porque ela estava à frente do trabalho, ele estava à frente do trabalho e o esposo morreu. E aí ela pediu para que o pastor mandasse alguém, o pastor disse, não, mãe, quem vai ficar é a senhora. E a mãe dele, quem dirige uma igreja nossa lá em Goiânia, né? Então, em nosso ministério todo só tem uma igreja dirigida por mulher. Por quê? Porque não são capazes? Não. Verdade. Não são capazes, né? Só você estudar, coincidência, né? Inclusive a quadrangular, né? Ela foi fundada por uma mulher também, né? A igreja do Evangelho Quadrangular. Isso aí. Agora eu não sabia. A Imei, que o nome que ela não é brasileira, né? O nome sempre falava, nunca consegui pronunciar direito. A Imei McFest, alguma coisa assim, né? Ela não é brasileira não, hoje a quadrangular tem no Brasil inteiro, fundada por uma mulher. E mesmo assim o que predomina na quadrangular são os homens, mas a mesma coisa, porque é machismo não, coincidência mesmo, sempre as mulheres. Eu vou te falar aqui, Ricardo, nós homens, nós não somos muito de absorver o que as pessoas dizem para nós. Aquilo que entra no nosso ouvido não desce para o coração. E mulheres muito sensíveis. Então, por isso que o homem tem que estar à frente da igreja. Porque o homem recebe pancada. Porque você ser pastor não é fácil. É você passar remédio na ferida de alguém enquanto a sua está sangrando. Você está sangrando, mas você precisa dar uma palavra para alguém. Você está passando por uma depressão, mas você tem que orar por alguém que está com depressão. Então o homem ele é mais forte, por isso que ele assume ali as rédeas da igreja, ele vai para cima, e a mulher ela é mais poupada, porque a mulher ela não aguenta, né? Eu sou pastor, mas nem tudo eu falo para minha esposa. Eu levo muito pancada, eu chego em casa, tem dia mal, ela pergunta o que você tem, eu digo, não, vai tudo bem. Mas só eu sei como eu estou, porque se você passar tudo para a esposa ela vai fraquejar na fé, e de qualquer forma ela vai te tirar ali do seu ministério também, vai te chamar para poder abandonar a fé, porque mulher não aguenta o que o homem aguenta. Entendo. Uma pergunta assim em relação como é lidar com os jovens dentro da instituição, porque a gente tem percebido que muitas igrejas têm aderido a certos hábitos que na realidade não são tão cristãos. Como que você vê isso dentro da igreja para os jovens, já que hoje não tem desculpa que a igreja não pode mostrar algo diferente sem se contaminar com algumas coisas que vêm de lá de fora? A nossa igreja, o bispo, nossa igreja é uma igreja que ela prega a palavra, né? Nós temos esse cuidado. Tanto é que eu sou o pastor da igreja, eu não aceito nenhum outro pastor dar um culto de ensino. Então, o culto de ensino, sempre quem dá o culto de ensino sou eu. Eu não pego nem membros da igreja para dar culto de ensino, porque quem tem que disciplinar a igreja é o pastor, porque o pastor conhece as suas ovelhas, né? E nós lá temos o chambari com farinha, né? O mesmo culto que eu ministro para os jovens é o mesmo culto para os adultos. Ah, pastor, vamos colocar aqui hoje algo diferente na igreja. Não, irmão. Nós não podemos trazer o mundo para a igreja. Nós não podemos trazer as práticas mundanas para segurar jovem. Por quê? Porque senão a alma desse jovem vai ser cobrado de mim. O sangue desse jovem vai ser cobrado de mim. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. Então, a maior libertação é a palavra. Então não adianta nada eu te colocar lá na igreja, você é um jovem, chega lá, e eu ficar passando a mão na sua cabeça, você chegar para mim e confessar que você deitou com uma menina e eu passar a mão na sua cabeça e falar que isso é normal. Não, isso é normal, fique tranquilo. Não, isso não é normal. Né? Para nós que somos evangélicos, nós que seguimos a palavra, para nós não é normal. Você tem o período de namoro e depois você casa. Então você só vai deitar com a sua namorada depois que você casar. Nós somos ainda desse tempo. No caso é mais conservador, né? Sim, nós somos conservadores. Porque assim, a gente vê alguns casos, às vezes alguns escândalos, pela essa falta de conservadorismo. Como é que você analisa, vê isso, já que hoje as igrejas não têm preservado, não têm conservado, não têm mantido as suas, vamos dizer assim, a doutrina e o estatuto da igreja é maior do que a própria escritura que eles mesmos pregam. Isso é um grande problema, o bispo. Por isso que hoje tem uma grande rotatividade em igrejas, né? Hoje você chega na igreja onde eu sou pastor, e se eu falar algo para você, ou te disciplinar por algo que você fez, a primeira coisa que você vai fazer é virar para mim e falar: pastor, eu quero minha carta. Aí você vai chegar na igreja B, e o pastor lá vai falar: não, pode vir, irmão, pode vir que aqui não tem problema não, vai passar a mão na sua cabeça, né? Por isso que hoje tem essa grande rotatividade, porque as pessoas elas não estão aceitando mais a correção, infelizmente. Quando você vai corrigir, eles pulam para outra igreja, e a outra igreja recebe, ou se não, a pessoa se intitula pastor e abre a sua própria igreja. Então hoje nós estamos tendo esse problema. As pessoas não estão felizes, por quê? Porque foi corrigido, foi chamado a atenção, foi colocado ali no banco. Você sabia que hoje as igrejas não podem mais nem colocar no banco? Descer o obreiro, colocar no banco, não pode mais dar uma disciplina, porque se o evangélico se sentir ofendido, ele vai lá, registra um boletim de ocorrência e você vai responder por aquilo ali. Infelizmente está difícil. Hoje está muito difícil. Só que na nossa igreja ela ainda tem doutrina. A nossa igreja ela ainda zela pelo evangélico de uma forma correta, né? Pastor, lá pode usar roupa, mulher pode usar calça? Pode. Mulher pode passar batom? Pode. O senhor não vai reclamar? Eu não reclamo. Quem tem que te moldar é o Espírito Santo, né? Então, o que eu falo para você é o seguinte: eu não posso pegar o mundo e colocar dentro da igreja, mas a palavra de Deus vai dizer assim: vinde como está. Você vem como está, mas ela não te legaliza a viver, né, a permanecer como está. Você tem que ter uma mudança. O Espírito Santo tem que agir na sua vida e você tem que mudar os seus hábitos. Pastor, e aí o senhor não corrige? Corrigimos sim, mas de uma forma correta, corrigimos dentro da palavra. Sim, eu não vou citar o nome. Eu gosto de citar o nome, assim, eu tentei evitar. Cuidado, mas eu não gosto de citar. Cuidado. Assim, a congregação cristã, eu tenho uma crítica em relação a ela, porque ela é muito rígida, correto? É tão rígida que você não ouve músicas de outros segmentos, mesmo que seja evangélico. CCB, né? É tão rígida que a harpa cristã para eles não serve, mas eles têm o inário deles lá, entendeu? Que é a mesma coisa da nossa do inário, do cantor cristão, que só muda algumas palavras, mas só que aí assim, eles não tem isso. E tem a questão também de que você errou uma vez, você nunca mais você volta a ter a comunhão como você teria antes, assim, até o momento de você se batizar, você tem até pecado se comete que você não é tão cobrado, ou às vezes não é nem cobrado, você chama só a sua atenção. Mas a partir do momento que você se batiza e você errou uma vez, pecou uma vez, você nunca mais é instituído novamente. Você concorda com essa rigidez de que a pessoa errou uma vez, aí nunca mais vai poder estar em comunhão, assim como a gente vê nas outras igrejas? Passou 3 meses no banco, passou 2 meses no banco, depois ele se manteve naquele nível, ele volta a trabalhar os cargos de novamente. No caso dessas igrejas, que não é só a igreja Congregação Cristã, tem outras igrejas também que era rigidíssima
e tem esse padrão de ou então aquela questão de alguns batistas que fala salvo uma vez, salvo para sempre. Eu vejo que toda e qualquer igreja ela tem a sua doutrina, né? Isso aí é conhecido como doutrina. E nós temos que ir para as Escrituras. O que a palavra de Deus diz sobre o pecar, sobre o cair? O cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Então, se a pessoa está em pecado, ela deve ser o quê? Perdoado. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. A igreja, ela é um hospital. Eu nunca vou ter ninguém são dentro da igreja, porque é igual eu te falei da rotatividade. Quando ele se acha são, ele vai embora. Quando ele se acha curado, ele vai embora. Ele deixa a igreja e vai embora. Mas quando ele chega ali doente, cheio de carrapicho, né, qual que é o papel do pastor? Tirar, abraçar, né, orar, acompanhar, doutrinar, ensinar e preparar para o mundo. Preparar para ir lá e pregar o evangelho. Ir por todo mundo agora e pregar o evangelho. Aí a pessoa cai, no primeiro erro eu vou expulsar ele da igreja? Não. A igreja não tem dono, a igreja é de Deus. E se o próprio Jesus manda perdoar, quem somos nós para não perdoar? E mais, a palavra de Deus manda a pessoa voltar lá onde caiu e pedir perdão. A pessoa voltar lá onde foi a queda e pedir perdão, fazer um conserto lá onde caiu. Então, o papel do pastor não é apontar, o papel do pastor não é julgar, não. Só tem um que vai julgar, que é Deus. Até Jesus, quando veio aqui na terra, não veio para julgar, veio para salvar. E fez o papel dele, salvou. Não foi assim? Morreu em uma cruz para salvar eu e você, morreu de braços abertos ali para nos salvar. E as pessoas hoje se acham o dono da igreja, se acham o dono da religião e vão tomando essas atitudes. Não estou falando mal aqui de placa de igreja nenhuma, não quero que entendam assim, porque às vezes as pessoas querem até julgar essas grandes igrejas que oram por chave de carro. Eu falo, irmão, é melhor a pessoa estar dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus do que no mundo, do que no boteco, do que se prostituindo. Então não importa a placa da igreja, a placa não vai levar para o céu, né? Quem vai levar para o céu é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que passar disso aí é procedência maligna, irmão. Então só tem um lugar, só tem um caminho para chegar no céu, é Jesus Cristo, né? Então, o bispo, espero que deixei clara a sua pergunta aí, a resposta, né? E até reforçando aqui, galera, assim, ele está respondendo uma pergunta, um questionamento meu mesmo, porque eu acho que é pertinente a gente saber separar, né? Tudo é na medida correta, né? Tudo tem a sua própria medida. Não adianta, a liberalidade excessiva nos traz, né, nos faz retroceder, e também a proibição exagerada também nos faz sair do caminho. Eu acho que tudo tem, as escrituras estão aí. E eu queria uma outra coisa que até vai entrar já na questão do seu trabalho social, né, baseado naquela passagem de Cristo que falou assim, e muitos, né, chegarão até mim e eu vou falar que eu não vos conheço, e essas mesmas pessoas falarão, como que não me conhece, eu fiz isso, em teu nome, e aí entra aquela passagem de que, né, eu estive fome, não me deste de comer, estive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, né? Baseado nisso, a gente vê um trabalho diferenciado do Senhor, que é, né, com pessoas com vício, não só de álcool, mas também de drogas pesadas. Você faz um trabalho de intervenção, de você bater nas portas de cada pessoa, de cada viciado, e também até mesmo nas biqueiras, falando com traficantes, pessoas que abrem as portas para levar a mensagem e recebe essa mensagem. Eu queria que você falasse sobre esse seu projeto, focando nisso aí, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E também aqueles que não fazem esse trabalho, se eles podem ser vistos como verdadeiramente obreiros do Senhor. O bispo, aí são duas passagens diferentes, né? Aí tem a passagem do falso profeta, que é que quando chegar lá na porta do céu, Deus vai olhar para ele
e vai dizer assim: afasta de mim, maldito, uma palavra muito pesada, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E ele vai questionar: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu orei e enfermos foram curados, né? Houve milagre. Mas ele vai mandar afastar, porque Deus, ele usa através da fé. Se o senhor orar por mim aqui agora e eu tiver fé, eu vou ser curado, né? Não importa como a sua vida vai estar, não estou falando que o senhor está em pecado, tá? Sim, sim. Não me entenda mal. Mas, assim, Deus falou através da boca de uma jumenta. E ele deixa bem claro: se o povo não clamar, as pedras vão clamar. Então, Deus, ele não depende do homem para ele fazer o papel dele, o trabalho dele, né? E a outra passagem, esta passagem aí, que quando Jesus ele vai perguntar, ele vai questionar: estive sede, você me deste o que beber. Estive nu, você me deste o que vestir. Estava cativo, você me visitaste. Estava doente, você me visitaste. Aí a pessoa vai questionar: mas quando foi isso, Senhor? Foi nos meus pequeninos lá na terra. Aí ele vai falar assim, pro meu lado direito. Aí ele vai falar pro outro: tive fome e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que beber. Estava nu e não me deste o que vestir. Estava enfermo e não me visitaste. Mas quando foi isso, Senhor? Quando foi que o Senhor esteve assim? Foi quando eu estava em meus pequeninos lá na terra, né? Então são as pessoas que se negam a fazer o bem. Nós temos esse trabalho aí, o bispo Ricardo, que é o trabalho com os improváveis, né? Isso aí seria um papel do governo, da prefeitura, mas infelizmente eles não fazem e também não nos apoiam nisso aí. Tanto é que quando nós queremos fazer uma ação, nós temos que contar com a sociedade, com os que têm bom coração, e contar com alguns comerciantes, algumas pessoas que podem nos ajudar. Porque quando nós chegamos na prefeitura, portas são fechadas. Quando nós chegamos no estado, portas são fechadas. Quando nós chegamos em deputados, portas são fechadas. Infelizmente são assim. E nós estamos fazendo o quê? O papel que eram para eles fazer, né? Nós temos ali o culto dos improváveis, uma vez, 2 vezes por mês, no primeiro e no último sábado do mês. Nós fazemos esse trabalho. Nós entramos em boca de fumo, nós vamos em biqueiras, nós conversamos com traficantes, nós conversamos com usuários e sempre somos bem recebidos por este povo. Sempre que nós chegamos lá, as portas estão abertas. E ali nós fazemos esse culto, nós levamos a palavra de Deus, nós levamos um lanche ali para eles e fazemos esse serviço com amor. Perguntamos ali, abordamos ali, perguntamos se quer ser liberto, se quer sair dessa vida, se precisa de uma internação, e quando fala que sim, nós temos parceria ali com a Clínica Manaim, né, em Taquaral. Pastor Paulo, quero mandar um abraço para o Pastor Paulo, e sempre que nós ligamos para o Pastor Paulo, ele sempre está de portas abertas, e nós sempre enviamos essas pessoas para ali, porque assim, tem pessoas que têm vários chamados. Tem uns que têm chamados para poder abrir igreja, tem outros que têm chamado para fechar igreja, tem outros que têm chamado para construir igreja, tem outros que têm chamado para poder trabalhar com o drogado, trabalhar com o viciado, né? E assim, nosso trabalho é esse, nosso trabalho é captar, nós captamos eles ali, conversamos, levamos a palavra de Deus, e aqueles que têm vontade de sair desta vida, nós levamos lá para Manaim, que é uma outra igreja, não é da nossa igreja, mas é um pastor parceiro que sempre abriu as portas ali para receber esse tipo de pessoas. Então nós fazemos esse trabalho, principalmente ali na região norte de Palmas, ali na 407 Norte, onde nós temos um grande número de pessoas viciadas, um grande número de zumbis ali que passam a noite e dia andando por ali, usando crack, né? Mulheres se prostituindo. Então nós temos esse trabalho ali. E Deus, ele tem nos dado graça. Nós temos ali vários relatos de pessoas que foram libertas através dessas orações nossas e através da Clínica Manaim também, ali que nós levamos ali para passar um tempo ali, um tempo ouvindo a palavra, praticando a palavra, e sai dali pessoas. Eu vou citar o nome aqui de uma pessoa que me mandou uma mensagem essa semana, Evangelista Júnior, se ele estiver me ouvindo. Ele estava distanciado, estava nas drogas, e eu levei ali para Manaim e ele me mandou uma mensagem essa semana agradecendo, que já está bem, que já casou e que hoje serve uma igreja lá em Taquaralto como presbítero. Falei amém, está lá trabalhando na obra de Deus. Então isso é gratificante, é você ver pessoas saindo deste vício, né? O diabo perdendo para Deus e a pessoa saindo dali com aquela sede de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E assim, o bispo, se você me perguntar assim, pastor, e o senhor não desiste dessas pessoas? Não, porque igual eu falei aqui,
no começo, porque eu tive um pastor que não desistiu de mim. Eu também não vou desistir das pessoas. Então eu vejo, no ser humano, eu vejo uma alma, assim como Deus vê. Enquanto a sociedade olha e vê um lixo humano, eu vejo uma alma e vejo alguém que pode ser resgatado como eu fui resgatado do álcool e fui colocado em um altar de uma igreja. Eu morei de 94, Ricardo, até 2008 nas Armas, na Vila União, aonde eu mais aprontei. Passei um tempo no Taquari, 10 anos, e venho do Taquari para as Armas agora como pastor. Então, aonde eu envergonhei a minha família, aonde eu fui preso por 2 vezes, volto ali agora como pastor. Trago ali agora a palavra de Deus, trago um testemunho que Deus muda as pessoas. Né? E pessoas me olham hoje, muitos não acreditam. Ah, mas você era o Júnior doido, o bebedor, o brigador. Mas hoje eu sou um pastor. Graças a Deus, Deus me libertou. Então, o que eu quero falar para quem está nos ouvindo, eu sei que no presídio aí tem várias pessoas nos ouvindo porque ouvem esse programa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem jeito, tá bom? Que Deus, ele não desistiu de você, que você é uma peça importantíssima na mão de Deus. Ele nunca desistiu e não vai desistir de você. A palavra de Deus vai dizer que uma mãe pode esquecer um filho que ainda amamenta, mas ele não esquece nenhum. Então, você que está me ouvindo, você que está encarcerado, talvez você que está passando por uma depressão, pensando em tirar a própria vida, ouvindo vozes, né, do inimigo, mandando tirar a própria vida, eu quero te dizer que não faça isso, porque Deus, ele te ama. Deus, ele ainda te ama. Você para a sociedade pode ser um lixo, mas para Deus você é uma alma e você tem valor. Então, não desista da sua vida, porque Deus não desistiu de você. Fala um pouco aí, qual é a próxima intervenção nesse sentido que vocês vão, já estão trabalhando para poder levar essa mensagem, essas novas para as pessoas ali próximas da região, né? E o impacto que essa região tem tido em relação a esse seu trabalho. Ele falou, né, o papel do Estado está promovendo a festa das crianças também, né, pastor? Festa das crianças, né, que é próximo mês, que já passou 12 de outubro, mas vai ter uma mega festa das crianças ainda, né? Deixa eu... além do culto dos improváveis também. Quero aproveitar aqui o espaço que vocês abriram para mim aqui, para a igreja. Eu quero falar nos dias de culto, posso? Aí eu vou entrar aqui nas agendas desse mês, esse mês que entra e agora... Dias de culto, localização. Inclusive, você falou aí que morou um tempo, foi para Taquari e voltou, né? Aquele lugarzinho era terrorista. A igreja coincidiu de ser bem naquele pedaço ali, foi proposital também, como é que foi eu isso? achei muito estranho, eu falei, meu Deus, aqui é um lugar fabuloso. Quando nós abrimos a igreja, eu abri na área de casa, né? Não abri uma igreja própria, a igreja não é própria, eu quero dizer que nós temos pastor-presidente, então eu não sou um rebelde que simplesmente colocou uma placa e abriu uma igreja, não. Começamos na área de casa, depois nós fomos ali para frente do campo Terrão, na 43, e depois surgiu a oportunidade daquele prédio. Aquele prédio o proprietário fez e me entregou a chave novinha ali, nós somos os primeiros inquilinos daquele prédio. E quando eu fui para ali, a minha esposa, ela questionou, falou, eu acho muito ruim nesse lugar, mas Deus, ele tinha um propósito ali. Deus, ele tinha um propósito de nos colocar ali. Então hoje nós atendemos aquelas pessoas com amor, Ricardo. Nossos cultos ali acontecem no domingo, às 18h30, com o culto da família. Na segunda-feira nós temos a segunda profética. Toda segunda-feira nós damos um jantar para os membros da igreja e também para os improváveis que vão passando ali, também jantam com a gente, né? Nós temos o culto de quinta-feira, que é a Quinta da Vitória. E temos também a Madrugada com Deus. A Madrugada com Deus é um sábado no mês, né, de madrugada, 5 da manhã, até às 7, que termina com o café da manhã. O café da manhã para quem participa do culto e também para os improváveis. E os 2 cultos mensais, no primeiro e no último sábado, para os improváveis. Quando a gente não faz na porta da igreja, a gente faz dentro da própria boca de fumo, né, os traficantes abrem lá e a gente entra e faz os cultos ali. Então, essa é a programação, os dias de culto da nossa igreja. E nós temos aí, segunda-feira agora,
nós estamos recebendo um pastor lá da Bahia, um pastor muito usado por Deus, que ora por libertação e cura, né? O pastor Yuri Zacarais, vai estar ali segunda-feira às 19h30. E quando for no dia 8 do mês 11, nós temos o Dia das Crianças ali, a festa das crianças. Serão 1000 brinquedos, serão 1000 lanches completo, refrigerante, pipoca, algodão doce, serão para 1000 crianças. Nós vamos atender 1000 crianças, já fizemos aí as credenciais já estão na cidade. Tudo no 0800, ninguém vai pagar nada, é só levar os filhos lá, pegar a pulseirinha e participar de tudo isso. É uma parceria do SESC, o SESC está em parceria com a gente lá, e nós estamos fazendo essa festa. Então, o SESC vai entrar com os brinquedos infláveis, que são os escorregadores, futebol de sabão, pula-pula, vai ter o palco, né, o caminhão palco, onde vai ter o palhaço Cocada, vai estar ali com a gente. Também o Carlos André ministrando a palavra de Deus para as crianças. Vai estar o pessoal do Rap Gospel também lá, né, trazendo lá um rap gospel para a população que vai estar ali. E no dia 9, no domingo, nós estamos com o culto dos improváveis, um ano de improváveis, né? Quem está trazendo aí o pregador e o cantor é o nosso amigo Ricardo, né? Uma parceria nossa lá com a loja do Ricardo, com a lan house dele, Creative. Qual que é o nome do pastor pregador lá, ô Ricardo? Pastor Cícero e Marquinhos FDO, Filhos da Obediência, né? Ambos ali do Distrito Federal, que são grupos diferentes, mas são parceiros, né? Porque assim, Ricardo, isso. Nós somos... Eu acho que quando nós estamos trabalhando para o reino, nós não podemos olhar para a placa, né? Você é do selo de Deus e sempre me apoiou ali com os improváveis. Nós temos o pessoal do ID que sempre nos apoia, né? Então, nós estamos todo mundo junto. Nosso papel é povoar os céus. E se nós não der a mão aqui, como é que nós vamos fazer lá no céu? Porque no céu não vai ter placa de igreja. Então é todo mundo junto. Não vai ter, eu estou levantando uma bandeira. Não, lá é uma bandeira só, irmão. É Jesus Cristo. É que nem tem que ser aqui na terra, né? Então tá aí, bispo, estou respondendo aí os dias improváveis no dia 9, uma grande festa na porta da igreja, uma mega estrutura, vai ter um PA muito grande de som, um PA de 8, vai ter também ali tendas, vai chover, vai ter tendas, iluminação, e nós vamos fazer uma festa diferente para comemorar esse ano de improváveis, um grande culto, e quem for vai sair dali impactado. Quero convidar todo o pessoal aí que está nos ouvindo aí na Conexão Hip Hop. Eu sei que tem várias pessoas aí que estão no mundo, mas tem várias pessoas também evangélicas, e essa festa é para todos, tá bom, meus amigos? Para todos vocês. Vão lá ouvir a palavra, ouvir um rap, tá bom? No dia 9, em um domingo, a partir das 18h30, nós vamos começar às 18h30, vai ter o culto, vai ter palavra, vai ter louvor, e nós vamos ficar lá até uma meia-noite com essa estrutura de som. Quem for cantor pode chegar por lá que vai cantar também, tá bom? Benção, benção. E aí não pode perder, independente de você, né, aderir ao protestantismo ou não, você ser evangélico ou não, cristão ou não, as portas estão abertas lá para todos, né? Para todos. Você também que precisa de um conselho, né, espiritual, vai ter grupos de pessoas ali intercedendo, o pastor vai estar lá orientando. Às vezes você quer conversar pessoalmente, marcar um horário com o pastor está disponível, né, para conversar com as pessoas que precisam de ajuda. Sim, nós estamos a serviço do reino 24 horas, não tem horário, não tem, tá? Até me lembrou uma situação aqui que tem um mito na sociedade de alguns que estão de fora, que a igreja é arrecadação de dinheiro, né? Todo pastor anda num carro bom. Não vou nem falar bastidores. Posso falar meu salário aqui, Ricardo? Posso falar meu salário de pastor? Pode. Meu salário de pastor eu vou falar aqui para vocês. Não para que vocês não eu vou pedir para vocês não se escandalizar, tá bom? Mas eu vou falar o valor do meu salário que eu recebo por pastorear. Salário financeiro. Irmãos, hoje o meu salário é R$0. Eu nunca tive salário para trabalhar na obra de Deus. Pastor, o senhor fala isso porque eu sou o pastor presidente. Hoje, se eu ligar aqui para o meu financeiro e perguntar quanto tem no caixa, tem R$0. E eu estou com uma festa amanhã. Amanhã não, segunda-feira eu estou com uma festa, onde vai me gerar custo. Vai me gerar custo de janta, vai me gerar custo de oferta para pregador, vai me gerar custo de áudio para colocar num carro de som, vai me gerar custo de carro de som. Pastor, e como é que a obra faz? Deus, ele providencia na hora certa.
Então, quando a gente faz a obra por amor, Deus não deixa faltar. Então, o meu maior prazer é ver almas sendo salvas. É que nem o Júnior me ligou essa semana e falou: pastor, eu estou liberto. Isso para mim é tudo. Não tem nada no mundo que pague. Glória a Deus. E justamente, né, por muita gente está de fora, pensa uma coisa ou outra, se bem que existem sim, esses aí a Bíblia vai chamar de mercenários, né, até do lado ladrão, que veio não somente para roubar, uma tarde mercenário cães. A Bíblia também vai se referir ao mesmo tempo a essas pessoas que são mercenárias ali, né, que estão usurpando como lobo as pessoas. A palavra de Deus, ela vai dizer, cara, que todo trabalho, né, todo trabalhador é digno do seu salário, né? Se você está pastoreando e a igreja dá conta de pagar um salário, eu falo um salário normal. Por quê? Porque um doutor, ele ganha 20 mil reais, né? Um professor, ele ganha 5 mil reais. O pastor, ele consegue viver com 5 mil reais. Mesmo o salário de um professor, ele consegue viver. Mas tem pessoas que se aproveitam, quer fazer um salário de 50 mil, de 100 mil. Por quê? Porque se acha o dono da igreja, né? Eu acho assim, a igreja tem condição de pagar um salário de 5 mil. Sabe quanto que é o salário do meu pastor presidente? Meu pastor presidente, ele era dono de uma franquia da Band no Goiás. Ele abriu mão, ele vendeu para construir a igreja. Ele vendeu a casa dele para construir a igreja. Sabe quanto que é o salário dele hoje como pastor presidente nacional? Nós temos igreja até fora do país, nós temos igreja na África, nós ajudamos lá o pessoal em Moçambique, também que tem esse projeto, que é o arroz e feijão, nós mandamos para lá um repasse todos os meses. Sabe quanto que é o salário do meu pastor? Vou falar para vocês, não se escandalizem. 3 mil reais. Ele vive com 3 mil reais. Ele é o pastor presidente? Ele é o pastor presidente nacional e internacional. Então o senhor concorda comigo que esse super salário de pastores, independente de ser pastores, né, de líderes, esse super salário se torna incompatível você ganhar um salário de 30 mil, 40 mil, 80 mil, 20 mil, porque eu acho que 20 mil já é muito. Não precisa disso tudo, né? Eu acho que precisa para você se manter, né? Luxúria é pecado, luxúria. E assim, eu cheguei na igreja, nossa sede, uma igreja muito grande, eu olhei para as paredes, não tinha nenhum ar-condicionado, hoje já tem. Eu olhei e falei: pastor, não tem nenhum ar-condicionado nessa igreja. Ele disse assim: pastor, entre eu comprar um ar-condicionado e uma cesta básica para me mandar para Moçambique, eu prefiro mandar uma cesta para Moçambique ou para quem chegar aqui na porta. Então, eu e meu pastor, nós identificamos muito. Eu tenho um pai na fé que eu amo muito e assim, a nossa ideia bate muito. O Espírito Santo que tem nele tem em mim também. Então, a nossa preocupação é realmente com almas. É uma pessoa que eu admiro muito. É um pai na fé que Deus me entregou assim, para me provar muitas coisas. Porque a partir de quando eu vim para esse ministério, que eu conheci esse pastor, eu comecei a enxergar a obra de Deus com um olhar diferente. Eu queria fazer algo diferente aqui, assim, antes de finalizar a entrevista. Queria pedir para o pastor estar orando, né? Fazer uma oração aqui. O quadro Quinto Elemento, eu vim para cá com isso na mente, né? Que faz tempo que a gente não tem um quadro Quinto Elemento, não. Momento de reflexão, perdão. Momento de reflexão, que é, pastor, aqui dentro do programa que foi projetado lá no início, a gente fez os quadros, né? Começa tocando rap gringo, depois vem rap nacional, vem os ouvintes, aí vem um podcast, vem Quinto Elemento, vem um repórter periférico. Alguns foram extinguidos devido à formação inicial, que não é mais a mesma, né? Começamos aqui com 5, hoje tem 2, né? E até um deles é o Bispo, que foi substituído, vamos dizer assim, entrou depois já, né? Então praticamente 6 sobrou 2. Então a gente tinha esse momento de reflexão, que era eu mesmo que fazia, ou quando vinha algum cristão eu dava oportunidade para fazer, que é uma oração, uma reflexão ali, não exatamente de evangelismo, porque a gente tem ouvindo muitas pessoas de várias religiões ouvindo, né? Às vezes a pessoa não quer se converter, mas ela quer refletir sobre a vida e sobre a espiritualidade, né? Então eu tentava trazer palavras que não fossem exatamente na força, né? Você vai para o inferno. Eu tentava trazer algo mais, não vou dizer neutro, mas mais aceitável a todos, assim, vamos dizer. Na realidade, assim, uma coisa mais concreta, que fosse para todo mundo. Falar do Criador, mas não especificando uma placa, mas sim uma. Aí eu queria que o senhor
deixar Antes disso, uma mensagem reflexiva, uma oração. vamos estender mais um pouquinho aqui. Pessoal que pediu mais sons aí, não vai dar pra gente tocar tudo, né? Que hoje a gente tá numa missão aí, né? Até convidar o pessoal, quem mora em Porto Nacional, né? Pode colar aí a partir das 7h30, aí perto do Itepac, a inauguração da casa, como se fosse uma casa do hip hop, né? Da casa da associação APH2T, que é a Associação Portuense de Hip Hop no Tocantins, né? Hoje é a inauguração da sede física, né? E vamos lá cantar também, eu, o Bispo, né? Eu como Rima Profética, e vários outros grupos vão estar lá. E daqui a pouco a gente já está pegando aqui a van para poder ir para Porto Nacional. Você que mora em Porto Nacional pode somar aí, bem próximo ao Itepac, né? Evento liberado, gratuito, né? E próximo sábado, dia 1º, a gente está de volta aqui. Vai ficar rolando rap aí até às 18 no Alto DJ, né? Vou soltar mais alguns sons aqui na sequência. O pastor vai trazer as palavras finais. Ele que também é radialista, por isso que ele fala tão bem assim, muito aí. Não precisa nem da gente perguntar, ele também é comunicador, professor também, pedagogo. Então não é uma pessoa que está qualquer falando aqui, né? É uma pessoa que tem conhecimento de vários assuntos. Vamos soltar mais uns salvos aí que vieram depois aqui. Mais um pra Geiciane. Inclusive ele não mandou áudio, mas o pastor Diego também mandou um alô aqui. Pastor Diego inclusive falou mais cedo que não é placa de igreja, né? Pastor Diego, que também é do ministério ali, eu até confundo às vezes o nome, Missões em Cristo, né? Missões em Cristo, ali também na 305 Norte, também tá pela mesma visão, pela mesma causa. Deus, ele Pastor Diego tem um trabalho bonito ali, sim, na bicicletaria, né? O Ricardo, que é o Sopão, né? Nas quintas-feiras, o pastor Diego também é um homem preocupado com os menos favorecidos. Pastor Diego é um grande parceiro nosso, é um homem que tem somado muito ali na obra. Ele pediu um som pesadão, infelizmente não vai dar de tocar porque essa música não tá na grade aqui. Apesar dela ser gospel, ela é cabulosa essa música. Qual é a música? Pregadores da Paz, só mais um. Pastor Diego também, ele sabe de onde ele saiu, né, Ricardo? Ele... Ela é gospel, mas ela é do outro lá, que agora é Poste Legal, ex-Poste Legal também, ele que canta ela. Só mais bisco, Berinite na quebrada, só mais um whisky Red Bull. Ela que fala o cotidiano dos carinha terrorista, né? Eu chamo de terrorista, certo. Que é os peba lá do DF lá, né? É o céu do DF. Só que a forma que ela é cantada, ela nem parece que é gospel às vezes. Nem parece pesado, que é gospel, é pesado. Pastor Diego outro dia pediu Pateta também. Pastor Diego tá sintonizado, ele tá atualizado. Foi lá, teve o PMW Rock, né? Encontrei com os filhos dele lá os filhos e os jovens da igreja lá no show do PMW Rock foram lá para ver o pregador Lu. Olha aí, para ver que não são tão fechados igual você falou mais cedo. Sim. Liberou os filhos, né? E alguns jovens da igreja para ir num show secular, que é o PMW Rock Festival, que tem todo ano em Palmas. E o pregador estava lá, porque o pregador também tem umas músicas versão rock também. Sim, e participou também lá. E tava o pregador Lu é músico, lá, né? Assim, não é só rapper, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, né? Que rap também é música. Aí separa então, rap de música e tudo. E até vale uma dica aí para quem pensa que crente é quadrado. Não, quadrado é a cidade chamada Nova Jerusalém. Essa é quadrada onde nós vamos morar, né? Mas quadrado nesse sentido popular. Não,
é tudo com moderação, com sabedoria, discernimento, né? Não é privar de tudo que vai fazer uma pessoa servir a Deus. Pelo contrário, servir a Deus é liberdade, né, pastor? Tem muitas pessoas que se enganam, né, o Ricardo? Eu não posso virar evangélico que agora eu vou ser preso, porque eu não vou poder beber, não vou poder me prostituir, não vou poder... Não, irmão, você com Cristo, você está livre. Você está livre do vício, você está livre da prostituição, você está livre da bala perdida, você está livre da droga. Com Cristo que você tem liberdade, com Cristo não tem prisão. Isso. Então, considerações finais, o que a gente não perguntou, não comentou, o senhor pode falar aí, mais ou menos um tempo aí de tempo máximo de 15 minutos, juntamente com oração para os nossos ouvintes aí, uma reflexão, ou quer ler algum texto bíblico, né? Está com a oportunidade, como o senhor diz, hoje eu que estou cedendo a oportunidade. Ricardo. E para quem não sabe também, o pastor Expedito Júnior foi quem realizou a cerimônia espiritual, né, do meu casamento eclesiástico. Casei num casamento comunitário organizado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, e na sequência foi feito o casamento religioso na Praça dos Girassóis, né? Eu tive essa graça, o bispo também esteve presente, para mim foi maravilhoso, né? Então, tá com a vez aí, só curiosidade de bastidores também. Não, Ricardo, eu quero só agradecer pelo espaço, né? Parabenizar você e o bispo pelo programa, um programa muito bom, programa de muita audiência, você consegue medir aqui pelas mensagens que chegam, pelos salves, né, que vem chegando aí. Então eu acredito que hoje nós alcançamos muitas pessoas. E como me deram aqui a oportunidade para orar, eu quero ler um texto aqui que fala sobre oração. Porque às vezes as pessoas não oram, mas se você souber o poder que tem a oração, porque o véu ele se rasgou, né? E quando o véu se rasga, você tem a oportunidade de falar você mesmo diretamente com Deus. Você pode dobrar seu joelho onde você está e você ora e Deus recebe a tua oração. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, um texto bastante conhecido, que vai dizer assim: naqueles dias Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescento sobre os teus dias 15 anos. Aqui, essa passagem, ela está no livro de Isaías, capítulo de número 38, quando o profeta Isaías chega ali para entregar essa profecia para o rei Ezequias. Ezequias chora, ora e lembra a Deus que ele tem um coração reto. E o que me surpreende aqui, o bispo, é que pelo esse tempo de oração, creio eu que foi ali uns 15 minutos, porque Isaías não tinha nem saído do palácio ainda. Ele ainda estava no pátio do palácio, quando Deus manda ele voltar e entregar a profecia de volta, dizendo que está acrescentando mais 15 anos. Então, é muito bom você ter crédito com Deus. É muito bom você ser um homem de oração. Porque quando ele ora ali, Deus já responde rapidamente e manda dizer para ele: pela sua obediência eu vou te dar aí mais 15 anos de vida. Vou acrescentar mais 15 anos. Faz diferença. Olha aí. Então isso aí é o poder da oração. Então ele orou e Deus ouviu. E assim, depois que o véu se rasgou, nós também temos esse poder de dobrar os joelhos, orar e Deus ouvir. Nós falamos no livro de Daniel ele ora e pede a Deus uma bênção. Deus envia
E Daniel se preocupa porque a bênção não chegava, mas Deus já tinha mandado, estava ali preso nas mansões celestiais. O anjo estava ali travado em uma guerra para poder descer e entregar aquilo que ele tinha pedido. E ele persistiu, ele continuou orando e Deus entregou a bênção para ele. Então nós não podemos desistir. Continuar orando é a melhor saída. Nós temos que ter fé e temos que orar e pedir para Deus entrar nas causas e Ele resolve. Assim como foi me dado aqui o direito de orar, eu quero me despedir já de todos, que Deus abençoe a cada um. Vou orar e já vou passar a palavra para o nosso irmão Ricardo. Você que pode orar comigo, você ore. Você que pode fechar os teus olhos, você fecha. Você que pode dobrar os teus joelhos, você dobre, porque nós vamos fazer uma oração agora. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor de infinita bondade, Pai, eu quero te apresentar, Pai, este ouvinte, o qual nos ouve nesta tarde. Meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro, Pai, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, que o Senhor venha livrar de todo o mal, Pai, que o Senhor venha guardar a casa deste homem, desta mulher. Pai, eu te peço, Pai, uma bênção, Pai, financeira, uma bênção espiritual. Pai, que o Senhor venha abençoar esta família, esta casa, este lar. Pai, que o Senhor possa acampar teus anjos sobre a vida de cada um. Pai, abençoa teus filhos, Pai. Te peço também, Pai, que o Senhor venha guardar aqueles, Pai, que estão passando, Senhor, por algum problema, meu Deus, problema financeiro, Pai, problema espiritual, problema de saúde. Visita pessoas ali no HGP, Senhor, pessoas ali na CCP, ó Pai, que o Senhor possa visitar. Onde tiver um cativo, que o Senhor possa visitar, Pai, nesta noite, nesta tarde. Pai, eu te apresento também, Pai, as crianças e os jovens, Senhor, desta capital, todos que tiverem alcance, Pai, da voz deste som, desta rádio, aonde quer que eles estejam, que o Senhor possa abençoar. Pai, eu te peço também uma bênção, Pai, sobre a vida do bispo, sobre a vida do Ricardo, os quais vão pegar a estrada, vão ali em Porto Nacional. Pai, que o Senhor possa levar eles, Pai, e trazer debaixo da tua potente mão. Pai, abençoa este canal de rádio, abençoa cada um que trabalha aqui nesta emissora. Pai, cada um que tem aberto, Pai, aqui o canal desta rádio para levar a tua palavra. Seja com cada um, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Então esse foi o Conexão Podcast número 32 com o pastor Expedito Júnior. Ele também é radialista, comunicador, professor, pedagogo, empreendedor, né? E já estamos teólogo, já estamos nos despedindo aí, que já tá ligando aqui Mano Josi para pegar a van. Saudação final aí, bicho, bora correr. Salve, galera, obrigado aí por mais um dia acompanhar a gente aqui, agradecendo aqui o pastor pela mensagem, e na próxima semana estamos aqui de volta, e você aí vai ficar com música, você vai ficar aí com as melhores do hip hop, e vamos nos acompanhar. Você que é de Porto Nacional, vá lá, entendeu? Prestigiar. E se você que é daqui da capital quiser ir, então estamos lá recebendo, vai ser portas abertas.